sou Michele Souza e seja muito bem-vindo ao canal Audiobook Crime e Mistério. Hoje vamos ler juntos o quarto conto do livro Os Primeiros Casos de Poirot, de Agatha Christie, A Aventura de John Waverley. Já deixa seu gostei e se inscreve caso não seja inscrito. Então, vamos ao livro! O senhor pode compreender os sentimentos de uma mãe, disse Miss Waverley, talvez pela sexta vez, lançando a Poirot um olhar de súplica. Meu amigo, sempre solidário com as mães aflitas, fez-lhe um gesto tranquilizador. Mas compreendo, madame, compreendo perfeitamente. Tenha confiança em Poirot. A polícia, principiou o Sr. Waverley. Sua esposa o interrompeu. Não quero mais nada com a polícia. Confiamos nela e veja o que aconteceu. Mas ouvi falar tanto do Monsieur Poirot e em sua maravilhosa perícia que achei que poderia nos ajudar. Os sentimentos de uma mãe... Poirot cortou essas súplicas com um gesto eloquente. A emoção de Miss Waverley era obviamente genuína, mas destoava de seu rosto arguto de traços decididos. Quando soube mais tarde que era filha de um preeminente líder da indústria metalúrgica de Birmingham, que de boy de escritório ascendera a sua importante posição, compreendi que ela herdara muitas das qualidades paternas. O Sr. Waverley era um homem alto, robusto e jovial. Ficou em pé com os pés bem separados, uma espécime típica de senhor rural. Suponho que ouviu falar no caso, Sr. Poirot. A pergunta era quase supérflua. Já há alguns dias os jornais só falavam no sensacional rapto do pequeno John Waverley, o filho herdeiro de 3 anos de Marcus Waverley, de uma das famílias mais antigas da Inglaterra. Conheço os fatos principais, naturalmente, mas peço-lhe que me conte toda a história, monsieur, e com detalhes, por favor. Bem, tudo começou há 10 dias, quando recebi uma carta anônima. São umas coisas nojentas, não? Mas não lhe dei atenção. O missivista tinha a audácia de exigir o pagamento de 25.000 libras. 25.000 libras, Monsieur Poirot, pois em caso contrário, raptaria John. Naturalmente joguei o papel na cesta do lixo sem pensar 2 vezes. Julguei fosse uma brincadeira de mau gosto. 5 dias depois recebi outra carta. Se não pagar, seu filho será raptado no dia 29. Isso foi a 27. Ada estava preocupada, mas eu não conseguia levar o assunto a sério. Que diabos! Estamos na Inglaterra. Ninguém anda por aí raptando crianças para exigir resgate. Não é comum, realmente, concordou Poirot. Continue, monsieur. Mas Ada não me deixou em paz, e sentindo-me um perfeito tolo, expus o assunto à Scotland Yard. Eles não levaram o caso a sério. Como eu, acharam que era alguma brincadeira de mau gosto. No dia 28, recebi uma terceira carta. Você não pagou. Perderá seu filho ao meio-dia de amanhã, dia 29. Terá que pagar 50.000 para revê-lo. Fui novamente à Scotland Yard. Desta vez, ficaram mais impressionados. Admitiram que as cartas tivessem sido escritas por algum lunático, que provavelmente tentaria algum golpe na hora aprazada. Asseguraram-me que tomariam todas as precauções possíveis. O inspetor McNeil e seus homens iriam ao Waverley no dia seguinte e ficariam a postos. Voltei para casa bem mais tranquilo, mas ainda com a sensação de estar sobre um cerco. Dei ordem para que nenhum estranho fosse admitido na casa e para que ninguém saísse. A noite decorreu sem incidentes, mas, de manhã, minha esposa teve uma grave perturbação. Alarmado por seu aspecto, chamei o Dr. Dacre, que ficou perplexo ante seus sintomas e, embora hesitasse em sugerir um envenenamento, pude perceber o que estava em sua mente. Ele me tranquilizou que não havia maiores perigos, mas ela deveria permanecer na cama 2 dias. Quando voltei ao meu quarto, tive a surpresa de encontrar um bilhete preso a meu travesseiro. Na mesma caligrafia dos demais, continham 3 palavras. Ao meio-dia. Monsieur Poirot,
Fiquei indignado. Alguém dentro da minha casa estava envolvido no caso. Devia ser um dos empregados. Reuni-os e interroguei-os. Eles se mantiveram firmes. Miss Collins, a dama de companhia de minha esposa, informou-me ter visto a babá de John saindo da propriedade de manhã bem cedo. Acusei-a e ela confessou. Deixara o menino com sua ajudante e saíra para encontrar um amigo, algum namorado. Que falta de compostura! Ela negou ter preso o bilhete ao travesseiro, e talvez estivesse falando a verdade, não sei. Mas julguei que não podia correr o risco da própria babá da criança estar metida na trama. Não havia dúvidas de que um dos empregados estava. Finalmente, perdi a paciência e despedi a turma toda, babá e companhia. Dei-lhes 1 hora para fazer as malas e deixar a casa. As bochechas vermelhas de Sr. Waverley ficaram ainda mais coradas quando ele recordou sua justa indignação. Sua decisão não terá sido pouco prudente, monsieur? Sugeriu Poirot. Era bem possível que estivessem agindo de acordo com os planos do inimigo. Sr. Waverley olhou espantado. Não vejo como. Minha ideia foi de mandar toda a criadagem passear. Telegrafei a Londres para que me mandassem novos criados à noite. Nesse interim, só estariam na casa pessoas de minha confiança. A secretária de minha esposa, Miss Collins, e o mordomo, Treadwell, que me acompanha desde a minha infância. E essa Miss Collins há quanto tempo está em sua casa? Só há 1 ano, disse Miss Waverley. Ela tem sido uma auxiliar inestimável como dama de companhia e secretária, e também administra a casa com muita eficiência. E a babá? Estava conosco há 6 meses. Tinha excelentes referências. Apesar disso, nunca simpatizei realmente com ela, embora John a adorasse. Mas pelo que entendi, ela já havia partido quando ocorreu a catástrofe, não foi, Monsieur Waverley? Quer ter a bondade de continuar? O Sr. Waverley prosseguiu. O inspetor McNeil chegou por volta das 10h30. A essa altura, os empregados já se haviam retirado da casa. O inspetor declarou-se satisfeito com as providências que tomáramos e colocou vários homens no parque, guardando todos os acessos à casa. E assegurou-me que se tudo não fosse uma brincadeira, sem dúvida nenhuma, apanharíamos meu misterioso missivista. John, eu e o inspetor fomos para o aposento que chamamos de sala do conselho, e o inspetor trancou a porta à chave. Há ali um grande relógio de pêndulo e confesso que comecei a ficar nervosíssimo quando os ponteiros se aproximaram das 12. Quando o relógio bateu a primeira badalada, agarrei John ao colo. Tinha impressão de que alguém poderia cair do céu e pegá-lo. Quando soou a última badalada, ouvimos um alvoroço do lado de fora. Gritos e homens correndo. Um inspetor levantou a vidraça e um guarda aproximou-se ofegante. Nós o pegamos, senhor. Ele estava esgueirando-se entre os arbustos. Tinha clorofórmio em seu poder, disse ele. Corremos para o terraço, onde 2 guardas seguravam um camarada mal vestido com um ar de malfeitor, que se debatia numa inútil tentativa de se libertar. Um dos policiais entregou-nos um pacote que arrancara ao meliante. Prosseguiu o Sr. Waverley. Continha um rolo de algodão e um vidro de clorofórmio. Fiquei indignado. Havia um bilhete endereçado a mim. Rasguei um envelope e li. Você deveria ter pago. Para recuperar o seu filho, terá que nos entregar 5.000 libras. Apesar de todas as precauções, ele foi raptado às 12 horas do dia 29, como prometi. Dei uma gargalhada de puro alívio, mas nesse mesmo instante ouvi o ronco do motor de um carro e um grito. Virei a cabeça e vi um carro cinzento, baixo e comprido, disparando numa velocidade louca em direção ao portão sul. Fora o homem que estava à direção quem gritara. Mas o que me deixou paralisado de horror foi a visão de uma cabecinha loura ao seu lado. Era John. O inspetor soltou um impropério. O menino estava aqui, não faz um instante! Ele gritou e olhou para nós.
Estávamos os três lá, eu, Treadwell e Miss Collins. Quando o viu pela última vez, Sr. Waverley? Eu me concentrei, tentando me recordar. Quando o guarda nos chamara, eu saíra correndo com o inspetor, esquecendo-me de John. Nesse instante, o relógio do campanário da igreja começou a bater. Estremecemos. Com uma exclamação, o inspetor tirou o relógio do bolso. Eram exatamente 12 horas. De comum acordo, corremos à sala do conselho. O relógio do pêndulo acusava mais 10 minutos. Alguém deve tê-lo adiantado deliberadamente, pois ele sempre marcara as horas com absoluta precisão. Sr. Waverley calou-se. Poirot sorriu e ajeitou um pequeno tapete que o pai ansioso afastara do lugar. Um problema interessante, obscuro e atraente, murmurou Poirot. Farei as investigações com todo o prazer. Certamente o golpe foi planejado a Merville. Miss Waverley endereçou-me um olhar de censura. Mas o meu menino... Sua voz era um queixume. Poirot, apressadamente, retomou um ar sério e compunido, assumindo uma expressão solidária. Ele está em segurança, madame. Ele está bem. Fique tranquila. Esses meliantes terão todo o cuidado com ele. A criança representa a galinha dos ovos de ouro para ele. Monsieur Poirot, estou certa de que só há uma saída. Pagar. A princípio fui contra, mas agora meus sentimentos maternos... Mas nós interrompemos a história do Monsieur, interveio Poirot apressadamente. O resto o senhor deve saber pelos jornais, disse Sr. Waverley. Naturalmente, o inspetor McNeil correu logo ao telefone e enviou uma descrição do carro e dos seus ocupantes. A princípio, julgamos que o pegaríamos. Um carro correspondendo à descrição, com um homem e um garoto pequeno, havia atravessado várias aldeias, evidentemente dirigindo-se para Londres. Haviam parado uma vez, e transeuntes notaram que o menino chorava e parecia ter medo de seu acompanhante. Quando o inspetor McNeil me deu a notícia de que o carro fora interceptado e detido seus ocupantes, quase desmaiei de alívio. Mas o senhor conhece os acontecimentos posteriores. O menino não era John, e o motorista era um ardoroso fã de crianças, que levara para passear o menino que apanhara nas ruas de Edneswell, uma aldeia a 15 milhas de nossa propriedade. Graças ao engano, à excessiva confiança da polícia, perdemos todas as pistas. Se não tivéssemos insistido com tanta persistência em seguir o carro errado, talvez tivéssemos achado o menino. Acalme-se, monsieur. A polícia é uma organização de homens corajosos e inteligentes. O erro que cometeram é muito natural. No todo, foi uma trama inteligente. Soube que o homem preso no parque insiste em defender-se negando tudo. Declara que o bilhete e o pacote foram-lhe entregues para levar a Waverley Court por um homem que lhe deu uma nota de 10 shillings e lhe prometeu outra se entregasse a encomenda exatamente aos 10 minutos para o meio-dia. Ele deveria aproximar-se da casa pelo parque e bater na porta lateral. Não acredito em uma única palavra, disse Miss Waverley, revoltada. É tudo mentira. Em verdade, não é uma história convincente, disse Poirot com ar pensativo. Mas até agora ele mantém com firmeza suas declarações. E ouvi falar que também fez curtas acusações, não foi? E dirigiu um olhar inquiridor para Sr. Waverley, que tornou a ficar calado. O camarada teve a impertinência de fingir ter reconhecido Treadwell como o homem que lhe entregara o pacote. Só que o desgraçado raspou o bigode. Disse ele, imaginem, Treadwell que nasceu em nossas propriedades. Poirot deu um pequeno sorriso à indignação do Sr. Waverley. Mas foi o senhor, o próprio, quem suspeitou de que o morador de sua casa fosse cúmplice do rapto. É verdade, mas não Treadwell. E a senhora, madame? Perguntou Poirot, virando-se subitamente para ela.
Não poderia ter sido Treadwell que entregou a carta e o pacote àquele vagabundo. Se é que alguém o fez, o que não acredito. O homem diz ter recebido a encomenda às 10 horas e a essa altura Treadwell estava com meu marido na biblioteca. Conseguiu ver o rosto do motorista do carro, monsieur? Acaso se parecia com Treadwell? Ele estava demasiado longe para que pudesse ver-lhe o rosto. Treadwell tem algum irmão? Tinha vários, mas todos já morreram. O último foi morto na guerra. Ainda não compreendi bem a topografia de sua propriedade. O carro dirigia-se para o portão sul. Há outras entradas? Ah, sim, o portão leste. Pode ser visto da outra fachada da casa. Parece-me estranho que ninguém tenha visto o carro entrando no parque. Há uma estrada pública que corta o parque dando acesso à capela. Muitos carros a utilizam. O homem deve ter estacionado seu veículo e corrido até a casa quando houve aquele alvoroço e nossa atenção foi distraída. A menos que já estivesse dentro da casa, murmurou Poirot. Há algum lugar onde ele pudesse ter se escondido? Bem, nós não fizemos uma busca meticulosa antes dos acontecimentos. Não achamos necessário. Creio que ele poderia estar escondido em algum canto. Mas quem o teria deixado entrar? Isso descobriremos depois. Cada coisa a seu tempo. Sejamos metódicos, meu amigo. Não há esconderijos secretos na casa? Waverley Court é uma construção antiga e nelas costumavam ter refúgios em casos de perigo. Por Deus, existe um esconderijo. O acesso é por um dos painéis do vestíbulo. Perto da sala do conselho? Bem junto à porta. Voilá? Mas ninguém o conhece, exceto minha esposa e eu. E Treadwell? Bem, ele pode ter ouvido falar em sua existência. E Miss Collins? Nunca o mencionei a ela. Poirot refletiu um minuto. Bem, monsieur, necessito ir a Waverley Court. Será conveniente para o senhor se eu aparecesse lá essa tarde? Ora, o mais cedo que lhe for possível, exclamou Miss Waverley. Por favor, leia essa carta novamente. E ela lhe entregou a última mensagem do raptor, cujo recebimento naquela manhã causara sua rápida ida a Poirot. A carta continha instruções precisas e ardilosas para o pagamento do dinheiro e terminava com uma ameaça. O menino pagaria com a vida alguma traição. Era claro que Miss Waverley se debatia entre seus sentimentos maternos e seu amor ao dinheiro, sendo que os primeiros finalmente agora estavam vencendo a batalha. Poirot deteve Miss Waverley à saída por um minuto. Madame, seja franca, por favor. A senhora compartilha dos sentimentos de seu marido em relação a Treadwell? Ele merece sua total confiança? Nada tenho contra ele, monsieur. Nem vejo como poderia estar envolvido no rapto, mas... Bem, nunca simpatizei realmente com ele. Nunca. Mais uma coisa, madame. Pode dar-me o endereço da babá do menino? Natewell Road, 149, Hammersmith. O senhor não está imaginando que... Eu nunca imagino. Só utilizo minhas células cinzentas. Mas, algumas vezes, só algumas vezes, ocorre-me uma pequena ideia. Depois de fechar a porta, Poirot voltou a dizer-me. Então, madame nunca simpatizou com o mordomo. Isso é interessante, não acha, Hastings? Recusei-me a emitir uma opinião. Poirot tinha me feito de bobo tantas vezes que agora me tornara cauteloso. Sempre havia um dente de coelho escondido em algum lugar. Depois de nos vestirmos com esmero para uma excursão ao campo, saímos para Natewell Road.
tivemos sorte em encontrar Miss Jessie Winter em casa. Era uma mulher de uns 35 anos, com um rosto simpático, de aspecto eficiente e educada. Não me pareceu possível que estivesse envolvida no caso. Ressentia-se amargamente da forma em que havia sido despedida, mas admitia que estivera errada. Ia se casar com um pintor e decorador que estava trabalhando nas proximidades de Waverley Court e saíra para encontrá-lo. O fato pareceu-me bastante compreensível. Não conseguia alcançar a meta de Poirot. Todas as suas perguntas me pareceram irrelevantes. Eram todas concernentes à rotina diária de Miss Jessie em Waverley Court. Eu estava francamente entediado e fiquei satisfeito quando Poirot despediu-se. Um rapto não oferece dificuldades maiores, mon ami. Ele comentou no táxi que nos levou à estação de Waterloo. Aquela criança poderia ter sido raptada facilmente em qualquer dia dos últimos 3 anos. Não vejo como essa conclusão pode nos ajudar, retruquei com frieza. Ao contrário, é de grande ajuda, de enorme ajuda. Hastings, se necessita usar um alfinete de gravata, ao menos prenda-o bem no centro. O seu está no mínimo deslocado 0,5 centímetro para a direita. Waverley Court era uma bela construção antiga e havia sido recentemente restaurada com gosto e cuidado. O Sr. Waverley mostrou-nos a sala do conselho, o terraço e todos os outros locais relacionados com o caso. Por fim, a pedido de Poirot, ele apertou uma mola na parede e um painel deslizou para o lado. Atravessamos uma estreita passagem e chegamos a um cubículo. Como vê, não há nada aqui. O esconderijo estava limpo. Não se viam nem pegadas no chão. Poirot curvou-se para examinar alguma coisa num canto. O que acha disso, meu amigo? Eram 4 pequenas marcas, bem próximas. Um cão? Exclamei. Um cãozinho bem pequeno, Hastings. Um Lulu da Pomerânia? Menor ainda. Um poodle miniatura? Ainda menor. Uma espécie desconhecida pelo Kennel Club. Olhei para ele. Seus olhos traíam seus entusiasmos e sua satisfação. Eu estava certo, ele murmurou. Sabia que estava certo. Venha, Hastings. Mal o painel se fechara às nossas costas, uma jovem saiu de uma sala mais adiante. O Sr. Waverley fez as apresentações. Esta é Miss Collins. Miss Collins tinha cerca de 30 anos, um ar eficiente, cabelos claros, um tanto opacos, e usava pince-nez. A pedido de Poirot, passamos a uma pequena sala de estar e ele interrogou-a meticulosamente sobre os criados. Treadwell em particular. Ela admitiu não gostar do mordomo. Ele é muito emproado, justificou-se a moça. Poirot fez perguntas sobre a refeição ingerida por Miss Waverley na noite do dia 28. Miss Collins declarou ter comido o mesmo menu, em cima, em sua saleta de estar particular, sem ter sentido absolutamente nada. Quando ela ia se retirar, cutuquei meu amigo. Pergunte-lhe sobre o cachorro, sussurrei. Ah, sim, o cachorro. E ele mostrou um largo sorriso. A família possuía algum cão, mademoiselle? Há 3 retrievers no canil. E nenhum cachorro pequeno de uma dessas raças miniaturas? Não, não temos um cão dessa espécie. Poirot deu-lhe permissão para que se retirasse e, apertando a campainha, comentou. Ela está mentindo, essa Mademoiselle Collins. Talvez eu também mentisse em seu lugar. Passemos agora ao mordomo. Com um ar muito digno e seguro de si, Treadwell contou-nos sua história, que em seus pontos essenciais coincidia com a de Miss Waverley. O mordomo admitiu conhecer a existência do esconderijo. Quando se retirou, mantendo sua pose majestosa até o fim, Poirot me olhou. Qual a sua opinião, Hastings?
Qual é a sua? Retruquei. Não seja tão cauteloso. As minhas células cinzentas não funcionarão sem o seu estímulo. Ah, está bem. Não o provocarei mais. Vamos fazer nossas deduções em conjunto. Quais são os pontos que considera de mais difícil explicação? Há um detalhe que me parece estranho, disse eu. Por que o raptor não saiu pelo portão leste em vez do portão sul? Lá não teria sido visto. Excelente, Hastings. Tem toda a razão. Vou sugerir-lhe outro ponto para reflexão. Por que avisar a família do rapto? Por que não pegaram simplesmente a criança e exigiram um resgate? Porque esperavam conseguir um dinheiro sem serem forçados à ação? Não acha pouco provável que obtivessem o dinheiro só com uma simples ameaça? Talvez quisessem chamar atenção para o meio-dia para que o raptor pudesse sair despercebido do seu esconderijo e escapar com a criança. Esse raciocínio não altera o fato de que estavam dificultando uma ação simples. Se não especificassem nem o dia nem a hora, seria fácil aguardarem uma oportunidade propícia e raptarem a criança num automóvel quando estivessem passeando a sós com a governanta. Pode ser, admiti num tom de dúvida. Na verdade, tudo me parece uma encenação. Examinei a situação por outro ângulo. Tudo indica que havia um cúmplice dentro da casa. Primeiro, o misterioso envenenamento de Miss Waverly. Segundo, o bilhete preso ao travesseiro. Terceiro, o relógio adiantado 10 minutos. E mais um fato que não reparou. Não havia poeira no esconderijo. Fora bem varrido. Agora, na casa havia 5 pessoas. Podemos excluir a governanta, pois não poderia ter varrido o esconderijo, embora pudesse ter se encarregado dos outros 3 pontos. Ficamos assim reduzidos a 4 pessoas. O senhor e a senhora Waverly, o mordomo Treadwell e Miss Collins. Comecemos por esta. Nada temos contra ela, exceto que sabemos muito pouco a seu respeito. É obviamente uma mulher inteligente e só está no emprego há 1 ano. Ela mentiu a respeito do cão, não esqueça, disse eu. Ah, sim, o cachorro. Poirot deu um estranho sorriso. Bem, consideremos Treadwell agora. Há vários detalhes suspeitos contra ele. Para começar, o vagabundo declarou que foi Treadwell que lhe entregou o pacote na aldeia. Mas Treadwell tem um álibi para aquela hora. Mesmo assim, ele poderia ter envenenado Miss Waverly, preso a nota ao travesseiro, adiantado o relógio e varrido o esconderijo. Por outro lado, ele nasceu e cresceu a serviço dos Waverly. Parece pouco provável que colaborasse com o rapto do herdeiro da casa. Não se ajusta ao quadro. Então, o que sugere? Precisamos ordenar nosso raciocínio de maneira lógica. Não importa quão absurdo pareça. Consideremos rapidamente Miss Waverly. Mas ela é rica, o dinheiro é dela. Não há motivos para que sequestre o próprio filho e pague o resgate a si própria. Mas já seu marido está numa posição bem diferente. Tem uma esposa rica, o que não é a mesma coisa do que ser rico. Na verdade, parece-me que a dama não gosta muito de se separar do seu dinheiro, a não ser por uma razão muito forte. E vê-se logo de saída que o Sr. Waverly é um bom vivant. É impossível! Exclamei. De forma alguma! Quem despediu os criados? O Sr. Waverly. Ele teve a oportunidade de escrever os bilhetes, dar um sonífero à esposa, adiantar o relógio e fornecer um excelente álibi para seu fiel servidor, Treadwell. Esse nunca teve simpatia por Miss Waverly.
É absolutamente dedicado ao patrão e está disposto a obedecer a todas as suas ordens. 3 pessoas estavam envolvidas na trama: Avery, Treadwell e um amigo do primeiro. Esse foi o erro da polícia. Não investigou os antecedentes do homem que dirigiu o carro que os despistou. Ele era o terceiro homem. Dá carona a um garoto de cabelos loiros encaracolados na aldeia. Então, entra pelo portão leste, atravessa a propriedade e sai pelo portão sul, exatamente ao meio-dia, acenando e aos gritos. Não viram o seu rosto nem o número do carro, e obviamente também não viram o rosto da criança. Ele deixa uma pista falsa até Londres. Nesse interim, Treadwell fez sua parte providenciando o aparecimento do vagabundo, com um pacote incriminador no momento propício. Seu patrão pôde lhe oferecer um álibi, caso seja reconhecido apesar do bigode falso. Quanto ao Sr. Avery, logo que o inspetor sai correndo com um alvoroço, ele coloca a criança no esconderijo secreto e o segue. Mais tarde, quando o inspetor se retirar e Miss Collin for momentaneamente afastada, será fácil levar a criança para um lugar seguro. Mas e o cachorro? Perguntei. E as mentiras de Miss Collin? Foi brincadeira minha. Perguntei-lhe se havia algum cachorro miniatura em casa e ela respondeu não. Mas era evidente que havia, no quarto da criança. O Sr. Avery colocou alguns brinquedos no esconderijo para manter John entretido e quieto. Monsieur Poirot? Era o Sr. Avery quem entrava. O senhor já descobriu alguma coisa? Tem alguma pista que indique onde está o menino? Poirot estendeu-lhe uma folha de papel. Eis o endereço. Mas essa folha está em branco? Só até que o senhor escreva para mim. O quê? O Sr. Avery ficou roxo. Sei de tudo, monsieur. Dou-lhe 24 horas para devolver o menino. Explicar seu reaparecimento não será tarefa árdua para si. Em caso contrário, a Sra. Avery será informada de toda a verdade. O Sr. Avery deixou-se cair numa poltrona e escondeu o rosto nas mãos. Ele está com minha velha governanta, a 15 quilômetros daqui. Está feliz e em ótimas mãos. Não tenho dúvidas a esse respeito. Se não acreditasse que no íntimo é um bom pai, não estaria disposto a lhe dar mais uma chance. O escândalo... Exatamente. O nome que leva é antigo e honrado. Não o coloque em perigo novamente. Boa noite, Sr. Avery. Ah, e um conselho. Nunca se esqueça de varrer os cantos. Olha, eu não sei vocês, mas eu, até o final, jamais imaginei que era o pai o sequestrador. Para você que chegou até o final, muito obrigada por ouvir. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo livro.